Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã quente de sábado. Sábado, primeiro dia do mês de março. Fevereiro ficou para trás e março já está em andamento aí, 29 graus nesse sábado, primeiro de março de 2025. É uma manhã nublosa, às vezes muito sol, às vezes nublado, mas está a temperatura muito alta. Chuva, possibilidade 0%. A umidade relativa do ar está em 50%, mas você não fique enganado com isso, porque ela vai cair mais, vai cair até os 30%, 28% aí. E hoje pela manhã nós tivemos 23 graus e à tarde nós vamos ter 33 graus. É uma amplitude térmica aí de 10 graus, né? Mas esta é a manhã de sábado, primeiro dia de março de 2025, um sábado abençoado, quente, né? Muito quente aqui em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é o norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil. Nós estamos aqui num vale abençoado. Dizem que aqui era uma cratera de um vulcão, não tenho nenhum tipo de certeza quanto a isso não, tá? Mas dizem que era. E realmente aqui muito, muito quente. Corre muito pouco ar, porque muito vento, né? Muito pouco vento. Não existe vento aqui. É só quando realmente está ventando demais, aí o vale fica cheio de vento. Mas normalmente, se olha para as árvores, está tudo paradinho. É o verão brasileiro e logo, logo ele também já estará dando lugar para o outono brasileiro, né? Esse mês ali, pro dia 20, 21, nós já teremos aí o outono brasileiro entrando em ação também. Espero que o outono seja de temperaturas mais amenas, né? Nós estamos esperando que ele seja ameno e tanto é que ele é a transição entre o verão e o inverno. Então, alguns dias muito quente, outros dias não tão quentes assim, já pendendo para o lado do inverno. Passando daqui então, nesta manhã, para dar 3 recados. O primeiro recado é a respeito de escorpiões. Os escorpiões estão aí, estão fazendo estrago, muitos problemas, tá? Gente que não limpa a sua casa, tem dentro da sua casa, com toda certeza, no ambiente residencial, um criadouro de escorpiões, sabe? Gente que montou aqueles restos de construção civil, aquela situação de telhas, tijolos, madeiras, latas, aqueles trecos que nunca vão ser usados, fica ali amontoado, né? Piso velho, coisa que não vai mais usar, tá ali amontoado, então serve de criadouro para o escorpião. E aqueles que não cuidam daqueles ambientes onde pode ficar acumulado uma água limpa, o mosquito Aedes aegypti vai lá e coloca as suas larvas e faz ali um criadouro. Então, assim de gente com criadouro de mosquito Aedes aegypti dentro de casa, e depois, quando o rajadinho ou a rajadinha sai e dá uma picada na pessoa, ela pega a dengue, ou a zika ou a chikungunya e vai parar no posto, tá bom? Isso é, na realidade, uma situação que é recorrente, toda hora está acontecendo. E tem gente que até aqui, ouvindo, vendo todos os dias a gente falar, não faz a limpeza do seu ambiente. Mas existem os teimosinhos também que gostam de fazer exercício entre 10 e 16 horas. Mesmo com muito calor, o camarada sai para poder fazer exercício entre 10 e 16. Aí, pega uma insolação, uma desidratação, vai para o posto. Aí o posto já está cheio de coisas, de escorpião, de dengue, de Covid, que a Covid não acabou, ela está aí, tá? Estão dizendo que ela volta agora com força. Então, presta atenção aí, pessoal. Isso é um problema. Você não deve fazer exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas. Não faz. É risco à saúde aí, risco de insolação e desidratação, tá? Se for em um lugar fechado, um ambiente climatizado, isso aí é outra conversa. Mas não fazer ao ar livre, tá bom? E também exterminar o mosquito e os escorpiões. Já vai ajudar demais, tá bom? Dados esses recados, e esses avisos a gente tem que dar todos os dias. Tem gente que fala do muito falar, quem sabe as pessoas vão ouvir, né? Então, não sei não. Eu acho que não é do muito falar não. É só de falar. E eu vou ter que sair do ar um pouquinho, porque eu vou
espirrar. Não vai mais não. Vamos lá. Outra coisa aqui, ó, para vocês. Nós precisamos falar aqui de uma situação que as pessoas parecem que não atentam para isso, né? O tema da mensagem de hoje é efeito bumerangue. Você já ouviu falar de bumerangue? Bumerangue é uma peça de madeira ou de fibra. Agora estão fazendo de muitos outros, de plástico, de muitos materiais, mas antigamente era feito de madeira. Você jogava e ele ia e voltava. E às vezes ele voltava com mais força, porque indo daqui para lá ele estava contra o vento, e quando ele vinha ou quando ele voltava na direção da gente, ele estava a favor do vento, ele vinha até às vezes com mais força, sabe? Então, quando a gente fala de efeito bumerangue, a gente está falando de uma situação que vai e volta, ok? Na palavra de Deus tem uma situação dessa. Mas ontem eu estava assim pensando em algumas coisas e vendo pessoas que estão fazendo, ajudando outras pessoas nesse tempo de dificuldade, recebendo também ajuda. E um amigo chamado Vitor, o Vitor mandou para mim essa mensagem: a vida é como um bumerangue. Tudo que você lançar com intensidade, seja bom ou ruim, vai voltar em sua direção ainda mais forte. A vida é como um bumerangue. Tudo que você lançar com intensidade, seja bom ou ruim, vai voltar em sua direção ainda mais forte. O Vitor mandou isso aí logo pela manhã ontem, e eu comecei a pensar e falei para ele: vou fazer uma mensagem para poder passar para as pessoas. E a mensagem é justamente essa: efeito bumerangue. Parece que ele existe na palavra de Deus. Olha o que está escrito aqui. Veja que o Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, ele relatou assim: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, façam-lhe ou fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Mateus, capítulo 7, versículo 12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Mateus, capítulo 7, versículo 12. O que Mateus está dizendo que Jesus disse? Era um relato. Mateus estava relatando a Jesus depois dessa conversa. Ele falou assim: então, tudo que vocês quiserem que os homens façam para vocês, façam vocês também a eles. Por quê? Porque isso é uma lei. É a lei do bumerangue, é a lei da reciprocidade, é a lei da semeadura. Essa é a lei. Então, a Bíblia está repleta de efeitos bumerangue, né? Cheios de efeito bumerangue, cheinha de efeito bumerangue. E quando Mateus diz isso daí, ele está dizendo, é uma regra que hoje nós entendemos como regra de ouro. Alguns aí no meio empresarial ensinam isso como regra de ouro, né? Uma regra que poderia se dizer a regra do bumerangue. Ela vai, mas volta. O que representa ensinamentos que Jesus deu que são fundamentais para a vida de cada um de nós. A passagem declara que aquilo que você quer que os homens te façam, você faça também a eles. E isso é o que vai acontecer. Existem pessoas que estão fazendo muitas coisas erradas contra outras pessoas, achando que isso não vai surtir efeito. Às vezes acontece de nem surtir efeito aqui na Terra. Mas na eternidade, existe um Deus que sabe fazer pergunta e que está vendo todas as coisas. E aqui eu estou falando de algumas situações que as pessoas vêm e falam que tal e tal pessoa de um judiciário ou ministro, políticos, pessoas de influência que deveriam agir de forma mais correta. Eles agem erroneamente e depois acabam passando como se estivessem ilesos, né? Mas o princípio da reciprocidade, positiva ou negativa, existe. E logo alguém que está fazendo coisas erradas vai ter que pagar por isso.
Quando Jesus diz que isso se resume à lei e os profetas, está dizendo de todo o Antigo Testamento, né? E ele estabelece aí um padrão prático de relacionamento, de convivência, dizendo, ó, trate bem, porque você vai ser tratado bem. Não trate mal, porque senão eles vão te tratar mal também. Já viu isso? Pessoas que quando chegam, ela atrapalha o ambiente e aí as pessoas que estão perto dela não querem ficar, porque ela já atrapalhou a situação. Tem um pessoal, amigo meu, que fala assim que chegou o desmancha-rodinha. Desmancha-roda. Porque ninguém quer ficar perto. E essa situação dessa abordagem, que ela pode ser tanto positiva quanto negativa, ela pode dizer, ó, faça ou não faça. O que ele está gritando para você é dizendo assim, ó, faça o bem. Se você quer o bem, faça o bem. Independente de quem está recebendo, faça. Por quê? Porque o efeito bumerangue vai fazer com que traga para você. Existem algumas pessoas que falam, o universo conspira com aqueles que fazem o bem. Não, não é isso não. É que é a lei da semeadura, a lei da reciprocidade, é a lei do bumerangue. Ela é toda cheia de uma ética, de uma situação de antipatia ou de empatia. Se você tem empatia pelas pessoas, se coloca no lugar delas, tem consideração por elas, as pessoas vão fazer isso por você também. Vão considerar você, vão sentir a sua dor, vão te ajudar, da mesma forma que você ajudou anteriormente. Por isso que quando essa realidade, ela acontece, as pessoas vêm e falam assim, nossa, o que acontece que não sei quem gosta tanto? Não, é porque mesmo quando eu não gostava de tal pessoa, eu fazia de tal forma, e não era fingimento, eu fazia porque é a minha essência, e aí, o que acontece? As pessoas passam a gostar da gente também. Então, é uma forma muito básica de muitos sistemas éticos, morais, religiosos e tudo global. No globo inteiro isso acontece. Então serve aí para você parar e pensar que não tem nada de teologia nessa situação, tá? Isso é real, esquece o mundo espiritual, tá? É aquilo que você faz no físico, tá? O que você faz no físico reflete aqui. Ah, você trata a pessoa bem, ela vai te tratar bem também. Você faz as coisas para que essas pessoas se sintam bem, elas vão fazer para que você se sinta bem também. Ah, mas não existe o problema de alguém fazer o bem ou viver fazendo bem e só receber o mal? Existe. Mas aquela situação de lá na frente, essa outra pessoa que está fazendo mal, receber o pagamento pela maldade que fez, é muito fácil de acontecer. E isso, quando vocês querem levar para a vida, trazer isso numa aplicação da vida, essa regra de ouro, esse efeito bumerangue, essa situação de reciprocidade ou de plantio, de semeadura, ela afeta e ela transforma pessoas também. Transforma profundamente uma pessoa. A pessoa toma decisões mais éticas no dia a dia. Essa regrinha de ouro faz com que você tome decisões éticas, que desenvolva a empatia, a simpatia, que você seja solidário, que você sinta a dor do outro. Ela atinge você e pode até resolver problemas interpessoais. Você pode até não acreditar, mas pessoas que, em tempo de dificuldade, que tinham problemas com outras pessoas, aquela pessoa com quem ela tinha problema foi lá e fez uma coisa por ela que ela nunca acreditou que essa pessoa pudesse fazer. Resolveu um problema interpessoal e hoje eles são grandes amigos. Tinha um problema antes de haver um problema para ser resolvido, e essa outra pessoa que era um desafeto dessa outra, nesse conflito da vida, ele aparece e faz por aquela pessoa
algo que a outra pessoa nem esperava. Resolver o conflito. Contribui para que haja justiça social. Já viu falar isso? Justiça social não é assistencialismo. Não estou falando disso. Estou falando de justiça social. Uma pessoa que trabalha, é esforçada, mas está num momento de dificuldade, passando por problemas, por necessidades, e você vai lá e faz. É isso, efeito bumerangue. E aí você vai compreendendo o propósito dos mandamentos bíblicos. Esse é o mandamento. Faça com os outros aquilo que você quer que faça com você. E aí você começa a avaliar o seu próprio caráter e o seu crescimento espiritual. Quando você para nessa situação de olhar o seu próprio caráter e o seu crescimento espiritual, você fala, não importa o que estão fazendo, o que estão fazendo comigo. Eu não vou entrar nesse joguinho de ser mal porque o outro é mal. Porque tudo que um homem mau pode fazer para um homem bom, maior problema que ele pode causar para um homem bom é transformá-lo em mal, tanto quanto ele é, ou até mais. É isso. Quando alguém fala assim, se eu pudesse eu matava, ia lá e fazia, eu iria fazer justiça. O outro que era mal conseguiu colocar dentro de você maldade tão forte quanto aquela que ele tem, ou até mais. É isso. Então o mandamento do amor se resume toda a lei. É isso aí. E o amor nada mais é do que o cumprimento da lei. Toda a lei se cumpre no amor ao próximo. E a lei, você querendo ou não, a lei real, segundo as Escrituras, ela é de amar ao próximo. Essa é a essência do reino de Deus. O amor para com os outros, para com o seu semelhante, para com a pessoa que está próxima ou até não. Esta é a situação que nós estamos vivendo em 2025. Parece-me que o amor está um tanto quanto frio ou esfriando. É tempo de fazer o efeito bumerangue funcionar na minha e na sua vida. Que jeito? Tudo que você quiser que os homens te façam, faça você primeiro a eles. É isso. Tá bom? Então, se você não gosta de coisas mal feitas pro seu lado, não faça pros outros também não, tá? Não faça não, porque depois você vai sofrer. Certo? Dado o recado, falado o que precisa ser falado. Obrigado, Vitor, por ter mandado essa mensagem para mim. Foi realmente muito importante. Eu tenho algumas pessoas por quem eu oro. E eu creio que você também tem, né? Você deve ter aí uma relação de pessoas por quem você ora. E hoje eu quero começar o mês de março orando por essas pessoas. E você pegue aí a sua relação e vamos orar. Vamos orar? Falei que vou fazer com 25. Não, eles me deram 3 horas, mas eu não... 25 minutos. Vamos lá? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós queremos agradecer pelo mês de fevereiro. Existe gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez no mês de fevereiro de 2025, mas a nossa expectativa, os nossos olhos estão postos agora no mês de março. E tudo aquilo que o Senhor vai fazer nesse mês de março pela vida de cada um de nós. Nós te pedimos em nome de Jesus, que ao chegarmos ao final do mês de março, nós possamos ter grandes coisas para contar às pessoas ou às pessoas que estiverem próximas de nós. Eu quero ser um canal de bênção na vida dessas pessoas, de todos aqueles que se encontrarem comigo, e que eu possa ser bênção nesse mês de março de 2025, sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Portanto, eu entrego nas tuas mãos o mês de março e abençoo todos aqueles que estão comigo, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão apoiando, aqueles que estão ajudando. Eu quero abençoar o mês de março de cada um deles. Sejam eles amigos próximos,
distantes, aqueles que a gente vê todos os dias, ou aqueles que a gente vê esporadicamente, mas que sabemos que se precisarmos, elas estão lá. Por isso, eu abençoo a vida de cada um deles, em nome de Jesus. E te peço uma bênção especial sobre todas as famílias que estão enlutadas nesse momento. Aqueles que estão passando por um momento de dificuldade, de tristeza, pela perda de um ente querido. Que o Senhor abençoe e guarde, conforte os corações de todas essas pessoas, de todas essas famílias. Eu oro nesse momento por todos aqueles que estão precisando de uma bênção especial. Aqueles que estão aguardando uma vaga dentro de um hospital para adentrar num ambiente hospitalar e passar por uma cirurgia, para um processo. Que o Senhor possa abençoar, dando graça, saúde, paz e muita esperança para essas pessoas. Eu oro nesse momento pela Dona Maria José e pelo Emerson, pela Irmã Maria Dourada e sua família, pela Isabela, pelo Miguel e pela sua família. Oro também pela Dona Néia e o seu Fernando, pela avó Hilda, avó Luzinete, avó Tereza e as suas famílias. Eu oro também pelo Eduardo ali de Piracicaba, que o Senhor já começou uma grande obra na vida dele e há de terminar. Eu oro pela avó Neuza, pela sua filha Sandra, pelo Pedro e pelo Vitor, que a tua boa mão esteja estendida sobre essas famílias, que essa família tenha uma bênção especial nesse mês de março. Que o Senhor repreenda o devorador, que o Senhor repreenda o perturbador, que o Senhor repreenda todos aqueles que estão fazendo coisas contrárias para que essa família não dê certo. Meu Pai, em nome de Jesus, eu abençoo esta família e repreendo em nome de Jesus todo espírito maligno que atentar contra essa família. Eu oro pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane, oro pelos idosos que estão nos asilos, casas de repouso, creches de idosos, as crianças, jovens, adolescentes e adultos que estão descansando um final de semana, feriadão prolongado aí de carnaval. Que o Senhor abençoe e guarde cada uma dessas pessoas. Que o Senhor abençoe aqueles que estão hospitalizados ou não, que estão se recuperando em casa, aqueles que estão em drogadição, alcoolismo, situação de rua, aqueles que estão debaixo de opressão, possessão, depressão, angústia, tribulação, tristeza, aqueles que estão passando por algum momento de dificuldade, seja ela financeira, seja ela emocional, sentimental, aquelas que estão passando por algum problema físico. Que o Senhor abençoe e guarde a cada uma delas e repreenda também, em nome de Jesus, todo espírito de morte, espírito de doença, espírito perturbador, aqueles que vêm para poder tirar a paz. Nós repreendemos em nome de Jesus. Você não tem poder sobre essas vidas. Oramos pelos empregadores, pelos empresários, por todos aqueles que estão empregados, para que valorizem os empregos que têm, por aqueles que estão buscando uma porta de emprego, que essa porta se abra rapidamente para que eles possam receber o pão de cada dia. Que o Senhor esteja capacitando cada um deles, empregadores, empregados e também os desempregados, que possam se requalificar para, ao adentrar ao ambiente de trabalho, que possam ser bênção onde quer que eles colocarem os pés. Eu oro por todos os nossos governantes, a nível estadual, federal, municipal, aonde quer que tenha um governante, dá juízo para esses homens e mulheres. Que o Senhor dirija a vida deles, que trate com eles rapidamente quando estiverem fazendo em desconformidade com aquilo que prometeram fazer nesse tempo de 2025. Eu oro nesse momento por todos aqueles que estão trabalhando no judiciário, no legislativo, no executivo, aqueles que deveriam fazer coisas boas e não estão fazendo. O Senhor repreenda esse espírito perturbador da vida desses homens e mulheres, seja de qual poder for, judiciário, legislativo, executivo, em que instância estiver, federal, estadual ou municipal. Que o Senhor faça o melhor na vida de cada um deles. É a minha oração, é a nossa oração, o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço. Até mais tarde, se o Senhor assim permitir. Sabadão acontecendo aí, né? Que você seja bênção na vida daqueles que vão te visitar e aqueles que vierem te visitar possam levar coisas boas de você também, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe. Lembre-se do efeito bumerangue, hein? Tudo que você fizer vai voltar. Deus abençoe. Bom dia.